dessa mensagem é: somos pedras vivas. 1 Pedro 2:4. 1 Pedro 2:4. Que diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Pelo que afirma também na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nele crê não será confundido. E assim, para vós, os que creem, o que credes é preciosa, mas para os rebeldes é a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que o também foram destinados. Só essa parte. O que é uma pedra viva? Os judeus até hoje, eles acreditam que Jesus, o Messias, ele vai vir e vai reconstruir o templo. É isso que eles acreditam. Por isso que, na sua máxima, para nós, Jesus não vai reconstruir um templo físico. Quem vai reconstruir esse templo físico vai ser o anticristo. O anticristo vai fazer acordo de paz com as nações. Irmãos, imagina, uma nação muçulmana. Existe 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Aonde que eles vão fazer acordo religioso com o judeu? Nunca. O objetivo maior dos muçulmanos é destruir o povo judeu. E lá, a pedra de Moriá está até hoje lá. Nós tiramos fotos lá, aquela cúpula dourada que tem lá em Israel. O nome daquilo ali é o Dumo da Rocha. Dumo significa cúpula, tá? Em árabe, em grego, dumo. A cúpula que guarda a rocha onde Abraão ia sacrificar Isaac. Só que os muçulmanos acreditam, os islâmicos, que Ismael que ia ser sacrificado ali. Então, Abraão é patriarca dos judeus, Abraão é patriarca dos cristãos e até dos muçulmanos. O único que é unânime em todas as maiores religiões do mundo é Abraão. Moisés não é unânime. Moisés, ele é só para os judeus e os cristãos, não para os muçulmanos. Mas Abraão é para os muçulmanos, o pai da fé, tanto para os judeus e tanto para os cristãos. Ele é unânime. Então, quando eles acreditam que aquela mesquita, que aquele Dumo da Rocha é uma área deles e está sob jurisdição palestina. Só que o templo de Salomão, ele tem que ser reconstruído no mesmo lugar, não pode ser reconstruído em outro lugar. Por isso que para os judeus, irmãos, a maior aberração de todos os tempos é o templo de Salomão em São Paulo, que Edir Macedo construiu, para os judeus. Porque não pode ser reconstruído o templo fora de Sião, ou fora do Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Porque não é por falta de dinheiro que os judeus reconstruíram o templo, não, porque dinheiro eles têm muito. O negócio é que aquela área está ocupada por muçulmanos. Apóstolo, e se expulsar eles dali? Se expulsar dali, irmão, tem uma etifada. Sabe o que é etifada? Já teve 2. Etifada é guerra religiosa. A maioria das guerras que Israel enfrenta são guerras religiosas. Não tem nada a ver com política, é religião. Os muçulmanos têm como objetivo no Alcorão destruir aqueles que não confessam a mesma fé. Destruir cristãos e judeus. É um objetivo. Embora tenha os xiitas, né? Quem são os xiitas e os sunitas? Quem já ouviu aquela frase assim, os mais antigos conhecem? Fulano é muito xiita. Quem conhece essa frase?
Fulano é aquela pessoa chata, que briga com tudo. Aquela pessoa briguenta, rixosa, que briga com tudo, qualquer coisinha arruma problema. Aquele cara que no futebol arruma problema com todo mundo. Em tudo qualquer lugar que ele vai, tem uma festa de família, pode contar que o problema vai ser certo. Ele vai ficar com ciúmado, ele vai arrumar problema com alguém, não é isso? Pessoa muito xiita, difícil de conviver. Os xiitas eles são hostis, eles são belicosos. Eles gostam de guerra. Os sunitas não, eles são mais tranquilos, eles não implicam com ninguém, eles convivem bem ali com o povo de Israel, eles não querem destruir ninguém. É a mesma religião, mas uma outra visão, tá bom? Agora olha só, mas o objetivo maior dos xiitas é esse. E aí o anticristo vai vir e vai reconstruir o templo. Quando ele reconstruir o templo, ele vai ser aniquilado. E quando Jesus voltar, Jesus vai entrar no templo. No templo que foi... Ele vai entrar pela porta do dourado e vai entrar no templo que não foi reconstruído por ele. Por que Jesus não vai reconstruir o templo físico? Porque, olha só, o diabo, ele sempre, eu vou repetir, sempre quer usar as coisas físicas para deturpar, para aniquilar as coisas espirituais. Os judeus aguardam um templo físico que caiu uma vez, caiu a segunda, pode cair a terceira. Mas Pedro diz assim, que o Senhor Jesus está construindo um templo espiritual. E cada um de nós somos uma pedra viva, que vamos construir uma casa celestial de adoração ao Senhor. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Quando Jesus disse para os judeus, destrua esse templo, que eu reconstruirei em 3 dias. Ele disse, homem, esse templo tem 46 anos que está sendo construído e até hoje não está pronto. Como diz esse homem que vai reconstruir em 3 dias? Aí os evangelistas disseram o seguinte, Jesus estava falando do templo dele. Destrua, que em 3 dias eu reedificarei. E ele não reedificou em 3 dias? Então ele reedificou um corpo. Esse templo, ele disse esse templo. Agora olha o que o apóstolo Pedro diz. Vós sois pedras vivas. O que é uma pedra viva? Uma pedra viva é uma pedra talhada, é uma pedra trabalhada. É uma pedra, quando você estiver em Israel, você vai entender isso. As construções antigamente não tinham vigas, não tinham concreto, não tinham ferro. O que segurava uma construção era a pedra angular, e eram formados de pedras vivas. A casa tinha toda uma estrutura, mas o que segurava a casa toda era a armação das portas. Todas as portas, elas eram arredondadas, e ali era chamado de pedra viva. Você só vai entender algumas questões bíblicas se você entender toda a função idiomática e cultural, etnia. As pedras vivas são pedras cortadas do tamanho da outra, que vai uma em cima da outra. E quando ela faz aquela curva, ela tem uma pedra de sustentação. É a pedra que fica no meio. O nome dessa pedra é chamada de pedra angular. Essa pedra, ela é colocada por último. Eles encaixam e pressionam essa pedra lá no meio. Ela segura toda a base. E vira uma estrutura tão forte que sustenta toda a casa em cima ali e não força lá para baixo, não quebra. E aí se a casa, quanto mais porta a casa tem, mais fortificada a casa tem, porque mais pedra angular ela tem. Então, olha o que Pedro disse. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. A pedra principal. Então ele está querendo dizer, a sua casa pode cair a qualquer momento. Seu casamento pode cair a qualquer momento. A tua finança pode desabar a qualquer momento. É só ter um tremor de terra. É só ter uma dificuldadezinha que vai cair. Porque a tua construção está sendo construída sem a pedra angular. Se você não chama Jesus para a sua vida, para Ele ser a pedra angular de sustentação da sua casa, ela vai cair. Ela vai sucumbir. O casamento, irmão, pode ser o melhor do mundo. Tu olha aquele casal bonito que tu fala, nossa, tô até com inveja. O cara é crente e eles são tão felizes. Nem crentes não são tão felizes. E aí quando tu fica sabendo no Facebook, sozinho, relacionamento, comigo mesmo. Aí tu diz, gente, o que aconteceu? Era tão feliz esse casal. Irmãos, sem a pedra angular, cai de uma hora para outra. O cara era bonitão, sem a pedra angular, dá uma doença, ele fica... É ou não é?
Quem já viu aquela pessoa bonita, beça, quando tu via, tu fica 5 anos sem ver, tu fala, gente, o que aconteceu? Tu fala, gente, a Marizia passou por aqui. O que aconteceu? Tu corroeu ele todo, não é isso? Então não se apoie em beleza, se apoie na pedra angular. Quando um homem tem um trabalho e ele está prosperando, ele está enriquecendo, ele perde tudo. Aí sabe o que ele faz? Ele joga o filho de 2 anos pela janela, joga o de 4, joga o de 5, joga a mulher e depois ele se joga. Porque não tem a pedra angular. A pedra angular dele era o dinheiro dele. Ele perdeu tudo, desmoronou. Estou falando de algo que aconteceu há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Aquele homem que jogou a família toda, depois se jogou. Não adianta. Você está bem, todo mundo pensa, nossa, aquele homem está muito bem, está muito bem. Do nada ele vai ao chão. Mas quando você constrói a sua vida, você é uma pedra viva, e vai em tudo, você coloca a pedra angular para sustentar, as suas conquistas são consolidadas, são duradouras, são eternas. Quem pode dar uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus? O que é uma pedra viva? Existe pedra morta? Existe. Quantas pedras você conhece? Quantas pedras você vê que é só pedra? Uma pedra viva é uma pedra que é talhada, que é lapidada, que é trabalhada. Porque se você andar no meio do deserto, você vai ver um monte de pedra e ela vai passar despercebida. Olha só, gente. Sabe qual é a profissão mais depressiva? Já foi constatado. A depressão que leva as pessoas em maior crise existencial. Nunca existiu uma profissão que conduz a pessoa à maior crise existencial. É a de gari. Isso foi comprovado. Os garis são solitários no meio de uma população que anda para cima e para baixo. Ninguém dá um bom dia, ninguém oferece nada, ninguém dá um aperto de mão. Muitas pessoas passam pelo gari varrendo, nem fala oi. Eles são chamados de fantasmas da sociedade. Entra no site do gari que você vai ver. De repente tu nem sabe que o gari tem site. Tá vendo como eles são? Mas a rua tá limpa. Né? Tem alguém que limpa. Então quando você passar por um gari, para e aperta a mão dele, oferece um copo d'água e pergunta se ele comeu alguma coisa. Amém? São chamados de fantasma. E quando a gente não é percebido, a gente morre. É ou não é? Imagina você chegar em casa e colocar uma roupa bonita, não é isso? E aí está esperando teu marido chegar, teu marido chega, a direto dormir. Você se sente vivo ou se sente morto? Imagina tu prepara um prato de comida maravilhoso, bota um arrozinho, bota um feijãozinho, bota uma florzinha, aí chega aquele com apetite de pedreiro, 3 pedreiros, junto, e mais 10 assembleanos, aquela fome que só ninguém explica, e ele pega e come a comida assim, irmão, sem sentir o sabor. Ele mistura a comida. Quando misturou, tu já arrasou contigo. Não arrasou ou não arrasou? Fala sério. Tu prepara uma comida gostosa, a pessoa misturou, irmão, acabou. Nunca mais come na minha casa. Irmão, fala sério. Tu prepara uma lasanha, tu prepara uma comida deliciosa. Chama um convidado na tua casa, ele enche de farinha. Nem vê a comida. Ele vai comer no raio que parta, irmão. Mas na minha casa ele não come mais. É melhor dar 1 quilo de farinha para ele. Porque se tu tacar farinha na comida, tu vai sentir o gosto da farinha, irmão. Eu nunca vi tacar farinha e sentir gosto de qualquer outra coisa. Ou então enche de pimenta. Dá uma madeira de pimenta para ele e um saco de pão duro. Que aí quer sentir gosto de pimenta e encher a barriga. Mas não é triste as pessoas não perceberem o que você fez? Tu prepara um prato predileto, só estou querendo chegar a esse conceito. Como é que você se sente? Se sente mal, as pessoas não reconheceram o seu trabalho. Uma pedra. O que é uma pedra? É só uma pedra. Existe pedra viva? Existe pedra morta? Não. O que é a pedra morta? É aquela que é só mais uma pedra. Mas faça uma estátua de uma pedra se essa pedra não possa ter vida. Pega essa pedra e faz uma lápide nela. Um epitáfio, uma lápide. Faz alguma coisa, trabalha. Faz a estátua do, sei lá, do presidente da república e coloca. Aquela pedra passa a ter vida. Porque ela serviu como memorial. Ela é lembrada.
Quantas pedras vivas tem aqui? Então a Bíblia diz que nós somos pedra viva porque nós somos um memorial. Jesus trabalhou em nós, nos lapidou, para que as pessoas que olharem para nós vejam a obra de Deus em nós. O Senhor é o nosso artista. Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: se você não foi notado até hoje, fica tranquilo, Deus está talhando a tua vida, e você vai ser um memorial de honra. Outra salva de palmas pela sua vida. Quem são esses construtores que o apóstolo Pedro diz que rejeitaram a pedra que os construtores rejeitaram? Os pastores, os líderes, quando querem criar ou fundar um ministério sem a pedra angular. Então, os pastores, os ministérios que estão sendo fundamentados através de coach, amém, é uma ferramenta. Eu vou falar sobre isso amanhã para os pastores e líderes. Sobre qualquer outra ferramenta é maravilhoso, mas se não tem a pedra angular, irmão, vai cair uma hora ou outra. Porque quem sustenta é Jesus, começa por Ele e termina com Ele. Porque a igreja é dele. O nosso ministério tem que ser consagrado a Ele e à vontade soberana dele. Amém? Então não podemos rejeitar. E olha o que ele diz: essa pedra que os construtores rejeitaram, virou pedra de tropeço para aqueles que rejeitaram. Era uma pedra que era para estar colocada no lugar, para sustentar a sua família. Você deixou ela em qualquer lugar e você vai tropeçar nela. E aí Pedro continua dizendo: e se essa pedra cair em cima de você, o processo é muito pior. Se você tropeçar é ruim, mas se ela cair sobre você, é juízo de Deus. E ele continua dizendo: a pedra de esquina. Jesus, olha para o irmão e diga: Jesus é a pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? Pastora Ana esteve lá em Israel, né, pastora Ana? Que benção, não foi, né, pastora? Acho que em março nós vamos fazer outra, pastora Ana. Em nome de Jesus. Já vai de novo. Vamos de novo. Quem vai uma vez, vai toda vez. Porque Deus leva. A pedra em Israel, as esquinas, as ruas, elas são curtas e estreitas. Porque o judeu, ele tem muito profético. Ele acredita que a vida é assim. A vida são feitas de páginas, de fase, né? Seja boa, seja ruim, ela dura pouco tempo. Então, se você está numa fase boa na sua vida ou uma fase ruim, ela vai passar. Tanto a fase boa como a fase ruim, ela passa rápido. O que importa não são as fases, mas é aonde você vai chegar. Eu vou repetir. O que importa não são as fases. Não se glorie porque tu está vivendo uma fase excelente. Não fique triste porque você está vivendo uma fase ruim. Porque mais importante é o destino final. As pessoas se perdem no meio do caminho porque esquecem do destino final. Quando sofrem, sofrem em demasia. Quando estão em sucesso, se tornam orgulhosos. E eles se perdem no meio do caminho. Então o judeu, ele caminha, principalmente na cidade velha, você vai ver as ruas são curtas e estreitas. E as curvas delas são assim, não é igual aqui no Rio de Janeiro, que a esquina ela faz um boleado. Se tiver um terreno baldio, você até olha o carro que vem de lá. Em Israel não. Para você virar uma esquina, você tem que convergir o corpo todo, virar o corpo todo. Então o que é a pedra de esquina? É aquela que te dá uma nova direção. Jesus é a pedra da esquina. O que Pedro está querendo dizer? A tua vida está ruim até aqui, mas quando você virar a esquina, ele está dando um outro rumo para a sua vida. Quantos recebem um novo rumo hoje? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, não interessa a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando. Jesus pode mudar seu cativeiro, mudar sua dificuldade de uma hora para outra, porque Ele é Deus. Ele fez os céus e a terra em 6 dias. A maior arma do diabo, irmãos, é atacar a nossa alma. Porque ele diz, assim como você pensa na sua alma, assim você vai ser.
Então ele quer consolidar pensamentos negativos na nossa mente. Você nasceu para ser pobre, vai ser pobre, pobre, pobre. Ah, eu sou pobre, vai morrer pobre. Meu casamento nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Pronto, você nunca vai ter um casamento feliz. Ele quer consolidar uma derrota na tua mente, porque se você pensar que tu é um derrotado, tu vai se tornar um derrotado. Ele trabalha com os princípios bíblicos debaixo do braço dele. Quem está entendendo? Então você tem que se libertar de conceitos, deixar Deus trabalhar a sua mente e renovar a tua mente, começar a pensar os pensamentos do Senhor. Apóstolo Paulo disse: no que é bom, no que é louvável, no que é agradável, nisso pensai. Pense no que você pode ser no Senhor e não no que você poderia ser, ou que você não poderia, não, que eu vou ser no Senhor. Porque, meu irmão, o diabo ele vai usar os monólogos. Você vai ficar no monólogo, vai criar um monólogo negativo e você vai se auto-sabotar. Então, quando você estiver andando numa estrada, que ela estiver fazendo uma dificuldade, você lembra que quando virar uma curva, Jesus vai dar um novo rumo. Tudo pode mudar. Quer ver um exemplo notório disso? Um homem chamado Simão, o Cirineu. Você sabe que tinha judeu de todos os lugares que foram visitar na Páscoa, quando Jesus morreu? Existia judeus de todos os lugares. Vocês lembram lá em Pentecoste? A Bíblia diz que havia judeus de todos os lugares, da Mesopotâmia, de Creta, de Panfilha, da Capadócia, da Índia, de todos os lugares, judeus da África, do Sul, de Roma. Quem eram esses judeus? Eram judeus que moravam fora da terra. Como tem judeu hoje que mora no Brasil, uma vez por ano só para visitar a família. E eles subiam na época da Páscoa. Tinha gente do mundo inteiro. Simão Cirineu, ele era da Etiópia, de uma cidade, da Líbia, do norte da Líbia. Ele era um judeu, provavelmente descendente de Salomão, com a rainha de Sabá, né? Quando você chegar lá em Israel, você vai ver alguns judeus negros. E aí eles são afrodescendentes, judeus da África. Porque ninguém mora e serve no quartel, no quartel de Israel se não for judeu, tá? Nos Estados Unidos, se tu mora lá, tu serve. Mas se tu não for judeu, não. E outra coisa, só é judeu quem é filho de judia. Quem é filho de judeu homem não é judeu. Porque eles acreditam naquele ditado, né? Os filhos das minhas filhas, meus netos são. Os filhos dos meus filhos será ou não. Então, para ter certeza que ele é judeu, ele tem que ter nascido de um ventre de uma judia. Então, se um judeu casar com uma brasileira, o filho dele não é judeu. Mas se uma judia casar com um brasileiro, o filho dela é judeu. Quem está entendendo? Falei alguma besteira aqui? A gente é crente, amém? Mas no mundo uma pessoa só sabe se o filho do filho dela é neto dela mesmo, se nascer da filha. O nível de relacionamento que tem por aí, irmão. Se nascer da filha, tu tem certeza, é meu neto. Se nascer do filho, tu olha, Mas quando é crente, né, irmão? Aí tu fala, ai, é meu neto. Porque minha nora é crente. Uma salva de palmas só para aqueles que são fiéis ao Senhor e à palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Então, Simão Cirineu veio visitar a Páscoa. Ele subiu para a Páscoa. E quando ele sobe para a Páscoa, ele vem. Existe uma cultura, e isso era assim. Você tem que subir para Israel, para a festa da Páscoa, pelo menos uma vez na sua vida. Deus não exigia de subir todo ano. Os judeus mais prósperos subiam todo ano. Por que subir? Alguém sabe por que subir? Israel é mais baixo, é um dos lugares mais baixos da terra. A Galileia é 200 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto chega a ser 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da terra. Mas quando a gente vai para Israel, a gente nunca desce para Israel. A gente sobe. Tá? Mesmo que seja para baixo, mas a palavra é: suba a Israel. Suba a Jerusalém para adorar. Então, porque ninguém que vai em Jerusalém desce, só sobe. Agora olha só que tremendo. Ele subiu a Jerusalém e ele queria levar, ele foi com uma roupa de linho branco, porque existia essa cultura de quando dava 3 horas da tarde, o sacerdote, meio-dia começava o procedimento, 3 horas da tarde, ele imolava o cordeiro, e o primeiro sangue do cordeiro, ele aspergia sobre o povo. Então as pessoas que vinham de longe,
Eles ficavam ali se digladiando no meio da multidão para receber uma gota do sangue daquele cordeiro. Porque eles queriam voltar para a África, para o seu país, pelo menos com uma gota do cordeiro que ia fazer a expiação, a propiciação do pecado do povo. E ele falava para o pai: você teve em Jerusalém na Páscoa? Teve. Cadê o sangue do cordeiro? E ele mostrava uma gotinha. Eles ficavam assim, irmão, ó. O sacerdote fazia assim no meio da multidão. Quem pegou uma gotinha de sangue, e aí imagina, ele se prostrando aqui, para pegar uma gotinha do sangue do cordeiro. E aí, ele veio como? Imagina o cara que sonhou, juntou dinheiro a vida toda para ir em Jerusalém na Páscoa, para receber uma gota do sangue do cordeiro. Agora ele está vindo com a roupa dele de linho branco, bonitinha. Pastora Ana, pastor Elcio, já esteve lá em Israel. Vocês viram como é que eu começo lá, né, pastor? Tem como tu andar sem esbarrar em alguém? E era a mesma coisa no tempo de Jesus. Então, quem já andou de branco, bem de branco mesmo, e vem um amigo seu e coloca a mão no teu ombro: caraca, que saudade de você! Dá vontade de dar um murro. Tu fala: cara, não bota a mão não. Quando a pessoa está de branco, não se coloca a mão, irmão. Porque a tua mão, um pouco que tiver suja, marca a blusa. Não é assim? E aí sempre tem aquele que, né? Ele está com linho branco, preparado para receber o sangue do cordeiro. Aí ele vem assim, ó, no meio da multidão, indo para o templo, né? Com aquela roupa de linho branco dele. E aí ele vai. E aí quando ele vira a esquina, ele não sabia o que tinha no outro lado. Olha pro teu irmão, diga: quando tu vira a esquina, sempre tem uma surpresa. Jesus é a pedra da esquina. Quando ele vira a esquina, irmão, ele vê um condenado maldito. A Bíblia diz que foi maldito todo aquele que carregar e foi pendurado no madeiro. Um condenado com a coroa de espinho na cabeça, todo ensanguentado, arrastando uma cruz. E ele assim, ó, aquela multidão vindo atrás, se afastando, que ele estava indo para o templo. A cerimônia acontecia no templo. Jesus foi julgado na Torre Antônia, vindo do templo. Então ele estava vindo de encontro. De encontro. De encontro é assim, ó, o encontro aí junto. Eu estou repurando meu português. Ele veio de encontro. E quando ele veio de encontro, ele: não, vou sujar minha roupa no sangue do condenado, não. Eu vou ficar aqui no cantinho esperando ele passar. Roupa branquinha. E de repente o romano diz: você! Você! Carrega a cruz. Meu Deus! Não acredito nisso. Irmãos, entenda o seguinte: obrigou ele a carregar a cruz. Por que o romano obrigou a carregar a cruz? Eu já expliquei sobre isso aqui. Existia um édito em Israel. Os romanos tinham esse costume. Para quê? Para facilitar a mão de obra, não pagar funcionário. Eles, desde do porto, jogavam um saco de farinha no chão. Se estivesse passando um judeu por ali, ele dizia assim: carrega 1 milha. Era obrigado a carregar 1 milha. Não era obrigado a carregar 2. 1 milha, 1 quilômetro quase. E aí jogava no chão. E aí quando passasse outro por ali, ele falava: você carrega 1 milha. E aí onde aquele saco ficava, passava outro e botava para carregar mais 1 milha. Assim chegava no destino. Você está entendendo? Por isso que Jesus disse assim, ó: se alguém te obrigar a carregar andar 1 milha com ele, ande 2. Por isso que os judeus ficavam revoltados com Jesus. Jesus está querendo. Quem chamava os judeus para carregar 1 milha eram os romanos, irmão. E os judeus odiavam os romanos. Jesus estava querendo dizer: se um romano te obrigar a carregar 1 milha, carrega 2. Então Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz, porque dali, aonde, naquela esquina ali, naquela esquina que a gente desce no portão de Damasco, que vira para cá, naquela esquina ali, tem uma pedra chamada assim, Pedra de Simão Cirineu. Que provavelmente é a pedra que ele encostou para Jesus passar. Está lá escrito, Simão Cirineu, está escrito em inglês. Dali para o Calvário são 700 metros. Então ele era obrigado a carregar a cruz. Agora imagina só, irmão. Olha para o teu irmão e diga: Jesus nos obriga a ser protagonista da nossa própria história. Jesus chamou aquele homem para o centro da sua própria história. Aquele homem passa direto e não se suja, ninguém nem ouviu falar dele. Mas ele que queria receber uma gota do sangue daquele animal, ele se lambuzou no sangue do verdadeiro Cordeiro da Páscoa.
Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Ele que queria ir para casa com uma gotinha de sangue para mostrar para a família, ele foi lambuzado do sangue do Cordeiro, do verdadeiro Cordeiro. Abra a palavra comigo em Marcos, capítulo 15. Marcos 15, versículo 21, diz assim: E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, diga Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz e levassem até o Gólgota. Da onde que ele veio? Do campo. Diga, Vale de Cedron. Ele veio de fora da cidade. Ali era chamado campo. Ele veio passando para entrar no templo. Aquela porta estava aberta. Olha só que tremendo. Agora vem aqui. Abre comigo em Romanos 16, 13. Apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos e no final da carta ele diz assim. Vamos ler o 12 diante. Saudai a Trifena e Trifosa. Olha, já tem dois nomes bonitos para você colocar nas suas filhas gêmeas. Trifena e Trifosa. É bíblico, irmão, tá? Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que também é minha. Saudai a quem? Rufo. Quem era Rufo? Filho de Simão Cirineu. Olha para o teu irmão e diga, vale a pena carregar a cruz. Ela pode mudar a história da tua descendência. Os filhos de Simão Cirineu viraram amigo pessoal do maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. E a mulher dele, de Simão Cirineu, virou como se fosse mãe de apóstolo Paulo. Olha para o teu irmão e diga assim, se você tomar a tua cruz e seguir Jesus, os seus filhos vão se associar com pessoas de excelência. Uma salva de palmas para o Senhor. Não há aquele, irmãos, que toma a sua cruz e segue Jesus, que não venha marcar a sua história. Jesus disse isso. Take up your cross and follow me. Tome a tua cruz e me siga. Me siga. Toma e me siga, porque no dia que você tomar a tua cruz, eu vou trazer você para o centro da sua existência. A vida sem regras e sem a palavra de Deus, ela te traz um conforto de desobrigação, mas ela te afasta do centro da sua vida. Você passa a ser figurante da sua própria existência. A responsabilidade bíblica, ela te arrasta para ser protagonista da sua história. E aí você passa a ser uma pedra viva. Um memorial de honra ao Senhor. Quantas pedras vivas tem aqui? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu posso falar de muitas pedras. Jacó olhou... Quantas pedras tinha no deserto? Jacó unge uma pedra e ele deita naquela pedra e ele tem um sonho. Ele tem um sonho de... Ele vê uma escada, anjos descendo e subindo aquela escada. E ele disse, esse lugar
Só pode se chamar Betel, a casa de Deus. Bet-El, a casa de Deus. Ele olhou para a pedra, ungiu a pedra. Irmãos, ele botou a cabeça para descansar naquela pedra. Daí que surgiu, pô, fulano tem um sono de pedra. Só pode ser isso. Como é que a pessoa consegue dormir com a cabeça encostada na pedra, irmão? Que sono é esse? Mas, irmão, sabe o que acontece? Quando você está andando no propósito que Deus tem para você, você dorme até encostado numa pedra. Mas quando uma pessoa não tem Jesus no coração, ele dorme num travesseiro de pena de avestruz e tem insônia a noite inteira. Quantas pedras existem? Eu te garanto que o Sérgio Cabral, Eduardo Cunha que está solto, sei lá. Nem sei mais quem está preso, quem está solto. Ele pode estar dormindo na casa que o Fernando Collor de Mello tem em Miami, que o irmão dele, o Pedro Collor de Mello mora, ele botou no nome dele, tinha bica de ouro. Mas ele não comia o pão da tranquilidade. Os filhos dele tiveram que sair fora do Brasil, porque todo mundo olhava para ele e falava assim, teu pai é ladrão, teu pai é safado, teu pai é sem vergonha, teu pai é ladrão. De cada dia ter bica de ouro, mas não ter valores morais. É uma pedra morta, um memorial de maldição. Todo mundo que olhar para ele e sua descendência vai lembrar, corrupto, família de corrupto. Agora, quando nós somos trabalhados pelo Senhor, podemos ser uma pedrinha no meio do deserto, mas somos um memorial que lembra a casa de Deus. Pode dar outra salva de palmas para o Senhor. As pessoas vão olhar para você. As pessoas vão olhar para você e você vai ser um memorial de honra. Você vai ser uma pedra viva. Porque existe muita pedra por aí que a gente passa, pisa nela, não é isso? E até amaldiçoa. Miserável, pedra desgraçada, está fazendo o que aqui no caminho quando a pessoa está no mundo, não é isso? Além de passar despercebida, ainda é amaldiçoada. Agora, quando você é uma pedra viva, ninguém amaldiçoou uma pedra, irmão, que foi trabalhada por Michelangelo. Muito mais uma pedra que foi trabalhada pelo autor, o escultor dos escultores, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma salva de palmas para Ele. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Porque você era uma pedra morta e Ele tem talhado a tua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se ninguém te notou ainda, é porque Deus está trabalhando em você. Pode se colocar em pé.